Estamos aqui novamente com mais uma edição do programa Memória. Hoje recebemos o nosso camarada Everson Cláudio, que é um militante histórico do Rio de Janeiro, é um militante que tem uma vasta trajetória, vai nos contar um pouquinho dessa trajetória. Hoje ele edita uma série de iniciativas, dentre elas os Cadernos da Baixada, é membro do conselho editorial da revista Socialismo e Liberdade, foi parte de diversas gestões do Conselho de Curadores da Fundação, da direção do PSOL, está na Executiva Estadual do Rio de Janeiro, e a ideia é conhecer um pouco mais do Everson e, a partir dele, um pouco da história da esquerda do Rio de Janeiro, que tem as suas peculiaridades, tem a sua tradição. Então, queria agradecer você, Everson, é um dos últimos programas do ano, e que você se apresente um pouco, conte um pouco da sua trajetória, para que a gente resgate a memória coletiva dos movimentos de trabalhadores, da militância socialista, dos que compõem hoje o PSOL e da sua diferente camada dirigente, militante, para que a gente faça essa troca. Uhum. Israel, inicialmente agradecer, né, aqui o convite, né, para estar participando, né, dessa iniciativa que eu acho que é muito importante. Bom, meu nome é Everson, eu sou filho de pais capixabas, né, que que vieram do interior do Espírito Santo, da roça, foram para o Rio de Janeiro, para a cidade. Eu nasci no Rio de Janeiro, vou morar em Nova Iguaçu, meu pai não aguenta pagar a prestação do BNH, vende a casa, a gente vai para a periferia do Rio, meus pais se separam e eu e minha mãe vamos morar em Mesquita, né, que é a minha terra até hoje, né. Então eu chego em Mesquita, na Baixada Fluminense, em 1969, né. Mesquita pertencia a Nova Iguaçu, né, então ali é onde eu cresci e inclusive é onde, né, eu moro até hoje. Eu comecei minha participação, eu diria que os meus assim, eu começo a despertar, né, assim, a consciência para as questões sociais, ainda muito jovem. Eu antes de completar 15 anos, minha mãe me obriga a entrar num curso de Crisma, porque ela era muito católica e tal, e quando eu entro nesse curso de Crisma, as 2 coordenadoras eram progressistas, da teologia da libertação, enfim, daquela igreja pujante da Baixada Fluminense. O bispo era Dom Adriano Hipólito, ele, né, já faleceu há algum tempo, né, na época foi um dos bispos mais combativos, mais progressistas em todo o Brasil, né. O Dom Adriano Hipólito foi sequestrado pelo Comando de Caça aos Comunistas em 76. Em 77 jogam uma bomba na Catedral de Nova Iguaçu. Eu vivi essas coisas como, um jovenzinho do grupo de Crisma. Um dia eu chego lá no grupo, não ia ter nada, porque no dia anterior jogaram uma bomba na catedral, né. Uma outra vez foi esse lance antes disso, né, o sequestro do bispo, né. Então eu vivi toda aquela efervescência. Vivo, isso mais do ponto de vista individual, né, vou ali, eu já estava, logo depois eu ingresso no ensino médio, né, na época, e chego a participar do grupo secundarista em Nova Iguaçu, né. Que era o grupo secundarista? Uma tentativa de rearticular a entidade estudantil caçada na ditadura, né. Inclusive a gente que participou do grupo secundarista, a gente não consegue, né, remontar a entidade, mas o grupo serviu muito mais como experiência individual para aquelas pessoas que estavam, né, ali tentando, rearticular o que depois, né, viria a ser a União Iguaçuana de Estudantes Secundaristas. Então, assim, isso foi, quando eu começo então a ter algum grau de participação, paro para fazer pré-vestibular, retorno no ano seguinte, 1981, né, então eu ingressei na UF para fazer Ciências Sociais, começo a participar da Associação dos Moradores no meu bairro, que é Santo Elias, em Mesquita, e me filio ao PT, né. E nessa transição, né, da participação na Associação dos Moradores e filiação ao PT, eu começo a conhecer, né, os grupos internos do PT, entro logo na ala vermelha, né, que era um dos grupos. Então, assim, esse foi o meu, o início, né, assim, da minha participação e então a partir dali, já em 81, eu passo a integrar o diretório municipal do PT, né, e dali para frente foi, enfim, né,
o PT a nível do município, um pouco mais tarde, direção estadual, a Associação dos Moradores, a Federação de Moradores, que era o MAB de Nova Iguaçu. Na época, as associações de moradores nas periferias do Rio, em particular, eram movimentos muito fortes, né? Então, eu participo da minha associação, da Federação Municipal e, a partir de 85, da FAMERJ. Por exemplo, onde eu conheci Chico Alencar, quando ele foi presidente, eu era secretário da FAMERJ, enfim. Esse foi um pouco o início ali da minha participação. Everson, a gente muitas vezes, até em alguns programas, remontou um pouco esse momento da história brasileira, que era o ascenso das lutas, combinando um ascenso de lutas democráticas com o ascenso de lutas dos trabalhadores, dos sindicatos, mas também das associações, da juventude, da cultura, das periferias. Muitas vezes a gente retrata o núcleo de São Paulo, do ABC, das greves, na figura de Lula, outros ativistas do movimento operário, greve emblemática de 79, outras vezes figuras como Olívio Dutra, os bancários no Rio Grande do Sul. Conte para nós um pouco como foi esse processo no Rio de Janeiro da construção da CUT e do PT. Uhum. Acho que um processo muito rico. Só antes, eu acho que até para fazer um engate, né, nessa sua pergunta, o que eu acho também interessante, assim, eu falei, né, eu vou fazer um curso de Crisma, começo, tem ali os primeiros raios de consciência, mas o que eu acho interessante da gente perceber é, assim, o que que era isso do ponto de vista do contexto histórico, né? Porque, assim, não é uma trajetória individual, né? Era um jovem filho de pais, né, que fazem parte da imigração que tantos, né, milhões de brasileiros fizeram e que vão sendo periferizados, né? Sai da capital, vai para o subúrbio e vai para a Baixada Fluminense, né? E um jovem, então, que conhece a igreja progressista, né, na sua pujança num momento, né, da redemocratização, ou pelo menos do início da redemocratização. Quando eu, então, começo a participar dos movimentos, né, e do PT, era um período muito rico, né? Então 81 era ano de legalização do PT, né? Assim, o PT tinha sido fundado em 80, né? Em 81 eram as campanhas de assinaturas, tinha número mínimo de filiados em cada município no Brasil inteiro, né, para se conseguir, né? O movimento de associação de moradores, ele talvez estivesse ali no seu auge, né? E esse auge era em especial nas periferias. Então a Baixada Fluminense, ela tinha uma efervescência em Nova Iguaçu, em São João de Meriti, em Duque de Caxias. Nova Iguaçu, só um detalhe, né? Na época abarcava Mesquita, Belfor Roxo, Queimados. Então, quando eu estou falando do Nova Iguaçu de 40 anos atrás, né, falando de tudo em Japeri, inclusive, né? A Zona Oeste do Rio de Janeiro também tinha um movimento associativo muito forte, embora as associações também fossem fortes, né, em bairros de setores de classe média, né, da capital, né? O movimento sindical no Rio, eu diria que ele tinha um atrasozinho, se for comparar com São Paulo e Rio Grande do Sul, né, onde você já tinha uma vanguarda metalúrgica, né, como todos sabemos, mais para os bancários no Rio Grande do Sul, em alguns outros estados. No Rio tem um pequeno atraso, que eu acho que por alguns fatores, né? Os sindicatos, alguns sindicatos importantes, estavam na mão dos chamados pelegos, né? Assim, que não eram dirigentes sindicais que você tinha divergência política, eram dirigentes sindicais colocados muitas vezes diretamente pelo regime militar e que estavam à frente dos sindicatos para fazer com que os sindicatos não andassem, né? Isso era o pelego tradicional, né? Então, só ali para meados da década de 80 é que a CUT foi fundada em 83 a nível nacional, né? Então, só ali em 85 você tem uma vitória importante no Sindicato dos Bancários, né, no Rio de Janeiro, onde os setores da CUT, né, participavam, e você tem também a vitória do Sindicato dos Ferroviários, né? Os bancários tinham uma hegemonia do PCB, passa a ter uma hegemonia dos setores da CUT. Os ferroviários não, eram esses pelegos mesmo mais tradicionais, né, de que eu falei, né? E aí a CUT passa a comandar. 87, metalúrgicos. Então, de meados para a segunda metade da década de 1980, é que então a CUT passa a ter uma relevância no movimento sindical, né? E aí eu estou lembrando que agora, assim, é interessante que alguns dirigentes sindicais de destaque, que foram presidentes das suas entidades, foram presidentes da CUT, final da década de 70, início das de 80, participavam das suas respectivas associações de moradores. Washington Costa foi presidente, primeiro
presidente cutista dos metalúrgicos do Rio, presidente da CUT, era da Associação de Moradores de Santa Amélia, em Belford Roxo, Nova Iguaçu. Né? Assim como outros dirigentes sindicais também o foram. Né? Embora você já tivesse o CEP, né, que sempre teve uma estrutura, né, democrática e combativa, né, não fazia parte lá do chamado peleguismo, né, oficial, né, tanto é que em 79, né, mesmo com os sindicatos na mão de pelegos, você tem, assim como teve o acesso, as greves no ABC, greve de bancários em Porto Alegre, né, e você teve no Rio de Janeiro greve de metalúrgicos, greve de professores, né, metalúrgicos no caso, mesmo sem ter o sindicato à frente, né, era muito mais as comissões de fábrica, era a peãozada na base, né, que puxou a greve, né, e os professores que já tinham o CEP, que na época era Centro Estadual de Professores, e não sindicato estadual, que também puxou. Então, assim, o Rio de Janeiro, a meados da década de 80, ele tem esse ascenso sindical, né, e passa a ter uma característica bastante interessante também no movimento sindical, digamos assim, se alinhando com o que estava, né, acontecendo, que já vinha acontecendo em São Paulo, Porto Alegre, polo petroquímico em algumas cidades do Brasil e tal. Acho que esse foi um período bastante interessante, né, da dinâmica do movimento sindical lá no Rio de Janeiro. Uma questão, Everson, falando um pouco do sindical ao político. Acho que um fenômeno a ser observado, que também foi encarado pelo PT, mas que tinha muita força no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas especificamente no Rio de Janeiro, que eu queria que você comentasse a partir das primeiras eleições do PT, contasse um pouco para nós, foi o brizolismo. Como foi os anos 80 desse ponto de vista? Como foram os anos 80? Sim, inclusive tem uma questão interessante que é, Brizola, quando sai do país, né, era governador do Rio Grande do Sul, tem o golpe em 64, né, quando ele volta, né, na anistia, 79, se eu não me engano, 79 para 80, e 82 as primeiras eleições, né, da redemocratização. E ele volta para o Rio de Janeiro e não Rio Grande do Sul. Né. Acho que isso fez com que, no nosso caso, que atuava no PT, né, então a experiência e a avaliação, né, que eu tenho é que, primeiro, a esquerda no Rio de Janeiro ela tinha três polos importantes. Em São Paulo você tinha o que foi o PT com muita força, né, desde o início com os metalúrgicos, com Lula à frente, etc. No Rio de Janeiro você tinha o polo do PT, você tinha o polo dos partidos de esquerda que atuavam dentro do MDB, que vira PMDB, né, PCB, PCdoB e MR8, principalmente na época, né, e no Rio de Janeiro você tinha um terceiro polo também com força nos movimentos sociais, mas especialmente com expressão eleitoral, que foi o brizolismo. Se Brizola volta para o Rio Grande do Sul, né, nessa hipótese, o brizolismo não teria sido no Rio de Janeiro, teria algum apoio, mas não teria sido no Rio de Janeiro, o que foi, evidentemente, né, porque Brizola vira governador em 82, né, perde a eleição para o PMDB em 86, muito por conta do Plano Cruzado, né, e volta a ser governador em 90. Né, então, dois mandatos, né, diretos do Brizola. E não era só o governo Brizola, elege uma série de prefeituras, você tinha prefeituras na Baixada, você teve, não tinha eleição para prefeito de capital, né, nem em 82, a primeira eleição é em 85. Né, ganha pelo Saturnino Braga, que é uma figura de esquerda. Né, então, esse espaço que o brizolismo ocupa no Rio de Janeiro, ele foi muito interessante porque, de uma certa forma, assim como não, se o PT avançou, né, bastante em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, né, Lula, Olívio Dutra, outras figuras, no Rio de Janeiro você tinha uma grande liderança que não era do PT, era do PDT, que era Brizola. Né? A campanha de 82 tinha foi um expediente que a ditadura colocou tentando se beneficiar, mas que beneficiou a oposição, que foi o chamado voto vinculado. Do que eu tenho notícia, a única eleição que era assim. Ou seja, o eleitor era obrigado, Israel, a votar em candidatos de um único partido. Se você votasse para deputado estadual no partido A e para vereador no partido B, o seu voto era anulado.
Então, a ditadura queria com isso centralizar para votar no PDS, que era o partido, eram 5 partidos. O PDS da ditadura, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, assim, ali mais ou menos, e os outros 3 de oposição, o PMDB, né, aquela oposição liberal burguesa, o PT e o PDT. Esse efeito, a nível nacional, em 82, se voltou contra a ditadura, né? Em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, em vários outros estados, elegeram o PMDB, né? Então, o voto vinculado chamou o voto para governadores desses partidos de oposição e também para deputados, prefeitos e vereadores, e no Rio de Janeiro chamou para o PDT. Né? Assim, você podia ter um bom candidato ligado à sua base, candidato a deputado estadual ou federal do PT, mas o eleitor tinha que fazer a escolha, ou votava naquele candidato ou no Brizola. Não podia fazer as duas coisas. Então, assim, isso para ter um pouco a dimensão, né? Acho que primeiro do ponto de vista da política, a força do Brizola, mas também esse expediente que a ditadura tentou colocar e que acaba revertendo contra ela, né, e que carreou muitos votos para o PDT. O PDT elege várias figuras de esquerda que não eram de organizações políticas de esquerda, mas que eram, né, de esquerda, progressistas de um modo geral, ligados a Brizola, mas também, até pela quantidade, elege muito político fisiológico que naquele momento se colou com o Brizola, porque o Brizola era o sucesso eleitoral, né? Então acho que essa questão no Rio de Janeiro é que dá um certo delay, né? Um certo atraso na construção do PT, se você for comparar com alguns outros estados, né? Em 85, Saturnino ganha pelo Brizola? 85, a candidatura do Saturnino, ela é uma candidatura que se apresenta como de esquerda. O PT também lançou, mas assim, o PT para prefeito fez menos de 1% em 85, né? E o Saturnino, então, era o nome mais conhecido, né? Era um governo, um mandato tampão de 3 anos, Brasil inteiro, né? Capitais e cidades de segurança nacional, né? Lá no Rio, a capital, mas Caxias por conta da Reduc, Volta Redonda por causa da CSN e Angra dos Reis por causa da usina nuclear, não podia ter eleição para prefeito, a ditadura não deixava. Então, só em 85 é que elas tiveram eleições e Saturnino foi esse nome, numa conjuntura de crise financeira depois da administração, ele é obrigado a decretar falência ali, sei lá, entre 87 para 88, do ponto de vista da história, assim, é um governo que nem fica bem na foto, mas que, assim, eleito nitidamente como uma perspectiva, né, oposicionista e de esquerda ao regime militar. Como era a relação, eu pergunto de Volta Redonda, porque você é um camarada que sempre teve uma estadualização da política, né? Lembro sempre que no Rio de Janeiro, ao você estar na Baixada, ao estar na direção estadual, do PT, do PSOL, você sempre circulou muito. Como era a relação das organizações políticas marxistas, como que você fez parte, né? A ALA, depois o MCR, grupos trotskistas como a Convergência, a DS, como era isso com a direção do PT no Rio, o grupo mais ligado ao Lula, a articulação? Eu diria assim, os primeiros anos do PT, então a gente está falando de início da década de 80 até meados, talvez até mesmo a primeira década, vamos resumir assim. Primeiro, eu acho que são anos onde a gente teve uma dinâmica, uma pujança muito grande na construção do partido e onde as pessoas, as correntes políticas, né, as tendências, as lideranças estavam se conhecendo, né, mas que tinha uma tarefa unitária muito grande que era a construção em si, né? Então, assim, o orgulho de ter fundado, depois legalizar, participar da primeira eleição, que é essa eleição, né, com a conjuntura do voto que era vinculado, né, que só podia ser numa legenda. Então, assim, a necessidade então de construção, né, era muito grande. E eu diria que nos primeiros anos do PT, né, no caso do Rio de Janeiro, mas acredito também em outros lugares, você teve muita inter-relação da militância. Ao mesmo tempo, né, e num momento onde você tinha organizações políticas que já existiam, né, no combate à ditadura, né, que decidem entrar para a construção do PT. Você tinha a maioria de militantes que eram independentes e que não tinham uma
articulação entre si a priori, né, e que começa a ter, então, ao longo, tanto é que assim, a mesma articulação, né, a nível nacional, né, ela não é do início do PT, ela começa ali, né, a se forjar em meados da década, né? Então, eu diria, era uma relação mais tranquila. Você tinha os embates, eles se davam muito a partir, eu acho que de questões concretas da discussão, né? O programa do partido, as questões que iam ser, né, enfim, colocada nas eleições, tática eleitoral, mas que ainda assim com grande unidade. Veja, em 82 não tinha discussão de tática eleitoral, que o voto era vinculado. Então não existia coligação, né, e nem federação, por exemplo, como hoje. Então era cada um por si, e eram só 5 partidos a nível nacional, né? 85 eleições apenas para prefeitos de capitais, né? 86 eleições constituintes, né, onde esse debate da nova Constituição ganha uma importância muito grande. Então eu diria que a convivência no PT, ela foi, ela tinha as disputas, ela era acirrada, mas ela não era nos termos que foram se dar um pouco depois, já na travessia ali dos anos 90, né, onde, digamos, os blocos de organizações ou, né, qualquer outra coisa iria se dar. Acho que nesse momento inicial da construção do PT, uma coisa que se tinha era talvez uma desconfiança, um olhar assim, bom, vocês são organizações políticas. A Ala Vermelha, a ADS, o MEP, a Convergência Socialista e etc., né? E os independentes falavam, e nós somos os que constroem verdadeiramente o PT. Vocês têm 2 camisas. Esse era um termo que se usava na época. Assim, tem a camisa do PT, mas por baixo tem a da sua organização. Mas era uma coisa natural daquele contexto histórico de organizações que existiam antes da existência do PT. E que se juntam, então, com o novo sindicalismo, com as comunidades de base da igreja, com, enfim, os novos movimentos que, naquela época, eram associações de moradores, movimento estudantil, enfim, uma coisa que se dava naturalmente, que ao longo da construção do PT, então foram forjando, né, dialeticamente novas relações. E aí então vai se constituindo um setor majoritário, né, nacionalmente ligado ao Lula e que, a depender do estado, né, tinha, né, suas variações, né, no Rio de Janeiro tinha as suas figuras, as organizações políticas, né, que se contrapunham do ponto de vista do debate, né, a uma política da articulação, fosse por uma questão política mais geral, fosse por questões metodológicas da construção partidária. Então, eu diria que a dinâmica que depois a gente foi ver vamos chamar assim, numa segunda parte da existência petista, aonde inclusive depois vai ser a ponte, né, para que alguns setores de esquerda saiam para a construção do PSOL, né, essa dinâmica ela se acirra a partir da década de 90, crescimento, consolidação da articulação como um campo majoritário definitivo, né, o entendimento de que essa disputa não era mais possível. No início, né, década de 80, assim, era uma discussão, né, muito corrente nas organizações de esquerda, assim, você, né, discutir, cada uma tinha a sua calibragem, digamos assim, até que ponto é possível travar essa luta, se é uma luta se é possível ter as organizações de esquerda, né, marxistas e tal, com hegemonia ou não. Era um debate, né, muito quente, né, e que precisou aí de 10, 15 anos para ele ir se formatando até o que a gente viu, né, ali de meados da década de 90 para a travessia dos anos 2000. Everson, então falando um pouco mais das organizações marxistas, o PT, essa construção dialética toda dos anos 80, fala um pouco mais da sua trajetória. Você vai para a ala vermelha, né, vai para o PT, mas depois tem um processo de unificação com outros setores, né? Uhum, uhum. Como eu falei, né, eu entro na Ala Vermelha em 81. Aliás, eu brinco, né, eu nunca tive um dia de independente na minha vida, porque eu entro na Ala Vermelha, entro na Associação de Moradores, chama a galera da ala. Aí, né, começo a olhar ali e tal, participo. Entro na Ala Vermelha início de março e final de março me filio ao PT. Então, quando eu me filio ao PT, eu já era da Ala Vermelha, né?
A Ala Vermelha, ela então começa a participar de um processo em 83, que foi um processo de unificação, né, com o MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, e a OCDP, Organização Comunista da Democracia Proletária, e que fizeram 2 anos de discussão. E em 85, foi setembro de 85, fez 40 anos agora, então é fundado o NCR, Movimento Comunista Revolucionário, né, por essas 3 organizações. Eu acho que assim, é um acontecimento muito interessante, porque eu acho que rompe com um certo parâmetro da esquerda, que era um dos sucessivos rachas, né? Então, uma unificação de 3 organizações que tinham uma concepção que na época a gente chamava, né, de marxistas-leninistas, né, que era a seguinte caracterização, né? A gente fazia a crítica às organizações lá, PCB, PCdoB, MR8, né, stalinistas, né, defendia a questão da União Soviética, etc., né, defendia o socialismo da União Soviética, mas também a gente fazia crítica às organizações trotskistas. A gente não vinha da tradição trotskista, né? Então o NCR ele surge em 85, né, nessa dinâmica então de organizações que foram se conhecendo na dinâmica de construção do PT e foram descobrindo identidades, né? O MCR dura de 85 a 90. O próprio MCR, já em 88, ele organiza a sua frente sindical, que então foi batizada de Força Socialista. Começou Então, no sindical. começou o sindical. No terceiro Congresso Nacional da CUT, que foi em 88, em Belo Horizonte, já existia a Força Socialista como uma corrente sindical do NCR. E um ano e pouquinho depois, em meados de 90, no Encontro Nacional do PT, aí não vou lembrar, deve ter sido o 7º encontro, talvez, do PT, a gente lança um documento transformando o MCR em Força Socialista, que também era uma adequação à dinâmica da existência de tendências no PT, né? E coisas que outras organizações também fizeram, cada um a seu modo, né? Essa transição de quem era, lá atrás, organização política antes do PT existir, entra no PT, convive, junta com outras coisas, ou até mesmo alguns rachas, mas que vão reconfigurando outras organizações que viam tendências, inclusive, mais amplas. A força socialista, ela organicamente é uma coisa mais ampla, né, do que a organização NCR, mais aberta à militância, falava para mais gente, organizava mais coisas, enfim, acho que isso, né, se deu então nessa. O NCR, acho que tem tanto o DNA, né, dessa unificação, que eu acho uma coisa muito interessante, e também dessa adequação à nova dinâmica do PT, né, Enquanto existindo Força tendências Socialista. mais amplas, né, e não organizações políticas. Como se deu essa experiência, muito brevemente, no Rio? Porque houve uma experiência interessante de articular associação de moradores, frente política, o meio sindical. O MCR, depois a Força Socialista, foi uma corrente importante para o PT do Rio de Janeiro. Sim, a gente chegou a ter uma inserção social bastante significativa. O MCR, aquilo que eu falei, quando o Sindicato dos Ferroviários, a chapa cutista, ganha, né, o Carlos Santana foi, né, o presidente, né, depois vira deputado, uma figura histórica da categoria. Ele era da Ala Vermelha, depois do MCR. O Washington Costa, primeiro presidente cutista do Sindicato dos Metalúrgicos, também do MCR, né? Nos ferroviários, sindicato estratégico, importante, você tinha somente o MCR atuando. Nos metalúrgicos você tinha o MCR, a articulação sindical, o PCdoB, a convergência socialista, né? Bancários também,
o MCR tinha uma presença bastante interessante, né? Num momento, né, tinha uma hegemonia do Partidão, que tinha a presidência, depois a Convergência pega a presidência, mas também outros setores do PT, dentre eles o MCR, também chegaram a ter uma participação bastante importante. E vários outros sindicatos. A Rio de Janeiro teve um movimento das estatais muito forte, né, que deram em diversas associações estatais, né, de funcionários de estatais, enfim, uma E no dinâmica. movimento popular também, né, na FAMERG, você mesmo participou. A, a FAMERG, ela é uma federação estadual que ela é criada com poucas associações de moradores em 78, mas nesse mesmo instante, mesmo sem nem saber da existência da FAMERG, você tinha movimentos em Nova Iguaçu, em Caxias, né, em vários lugares, em São João de Meriti, vários lugares da Baixada Fluminense, na zona oeste do Rio, e logo ali, 81, 82, todos esses movimentos aderem à FAMERG. A FAMERG, Federação Estadual, né, já em 83, né, ela levava uma luta muito importante, que era dos mutuários, né, que eram, enfim, quem tinha comprado casa própria, né, e estava lutando, né, contra uma política, né, muito injusta de reajustes e tal. Então, isso foi a luta da FAMERG junto aos mutuários foi muito importante, mas não apenas isso. A FAMERG também se colando nas dinâmicas das federações municipais, de lutas que aconteciam em cada território de cada cidade. Isso foi bastante interessante, né? A, a FAMERG tem uma liderança, o Jô Rezende foi presidente da FAMERG quando esses movimentos, então, quando ela se fortalece bastante, né? Foi um cara muito conhecido. Depois do Jô, em 85, quando eu entro para a diretoria da FAMERG, quem é eleito presidente da FAMERG era o Chico Alencar, né? Por qual Que associação? a Ju- Associação de Moradores da Tijuca, né? E ali, isso foi em 85, ele era presidente, eu era primeiro secretário, o Antônio Ivo, na época era do PCB, era secretário-geral, o Antônio Ivo faleceu agora na pandemia, né? Um bravo lutador também do PCB, que depois veio ser militante do PT, da Fiocruz. É, o Ivo sai para ser candidato a deputado e eu fico como secretário-geral. E aí também, assim, eu diria que a década de 80, ali meados dela, segunda metade, né, um momento muito interessante, né, tanto de associação de moradores, de sindicatos escutistas, né, que vão se estabelecendo no Estado numa dinâmica muito, muito forte, né, de movimentos sociais. Como foi o final do ascenso dos anos 80, ali a campanha Lula 89, e os anos 90, onde é um retrocesso ideológico, político, como você vivenciou isso no Rio de Janeiro? É, assim, bom, a campanha do Lula, acho que ela tem uma característica nacional muito interessante, né, em 89, né, uma campanha, né, maravilhosa, né, uma campanha, assim, que eu diria de peito aberto, talvez o ápice de um momento onde pelo menos quem era da esquerda petista olhava para aquele processo e enxergava ali a possibilidade de uma transformação mais radical do PT, né? E olhava isso pela composição do partido e pela dinâmica dos movimentos sociais, né? Evidentemente que tem os contextos históricos que depois a gente vai vendo, né? O neoliberalismo chegando atrasado, né, no Brasil, né, mas chegando forte, né, com a eleição do Collor, que derrota o Lula, né, e a eleição do Collor significou a derrota do Lula no segundo turno, mas também a derrota de Brizola no primeiro turno, que apoia, né, Lula no segundo turno contra Collor. E ali você, então, com início de privatizações, com crises econômicas, você tem eu estava falando do sindicato dos metalúrgicos, quando a CUT ganha esse sindicato, ali ainda na década de 80, você chegou a ter 250 mil, mais do que isso, de metalúrgicos, né? E aí você começa a ter uma quebra, né, desse processo. Hoje são, sei lá, 30 mil na base, quase 10 vezes menos, mas que já na década de 90 você sofre isso com a afirmação daquela perspectiva neoliberal, né? Ali nos anos 90 você tem
o início de demissão em massa de bancários, né, É, de isso operários. isso eu lembro de algumas fotos que eu vi da Convergência, do Ciro Garcia, né, que as passeatas ali na Rio Branco era quase tinha um monte de agência. Isso começa a mudar nos anos 90. Você pegou Começa esse momento? Sim, sim, começa a mudar. É quando você via como motorista de van, né, para fazer transporte público, né, o cara que tinha sido bancário, né, que tinha sido metalúrgico, que pegou alguns até iludidos mesmo né, e olha a questão, né, lá na década de 90, agora também, né, "Não, agora eu sou um empreendedor", né, o cara até se orgulhando por não ser mais um bancário, só que, né, nunca mais direitos trabalhistas, nunca mais, né, uma relação, né, estável e minimamente, né, saudável na relação capital-trabalho, né. Então você ali na década de 90 já tem essa dinâmica, né, do início da transformação do mundo do trabalho, né. E uma transformação que é radical, é uma transformação que atinge a base da sociedade, portanto, ao atingir a base vai atingir também as relações, né, nessa sociedade. Então, os movimentos, né, operário, sindical se enfraquecem, né, em especial os da área privada, né, operários, bancários, né, que não são, né, do Banco do Brasil e da Caixa, né, porque, enfim, passam a não ter emprego, passam, né, a ficarem pressionados, né, porque sabem que, né, um determinado movimento, colocar a cara, né, vai ser o motivo, né, de uma demissão. Então, ali a gente já vê, né, a quebra dessa dinâmica, ao mesmo tempo, a redemocratização, óbvio, ela é um ganho, né, mas a os políticos fisiológicos tradicionais, os de sempre, também vão se apropriando desses processos eleitorais repetitivos e cada vez mais, mesmo com o PT crescendo, mesmo com um ou outro setor de esquerda, né, pegando parcelas, né, do Estado, né, de prefeituras, né, PT chegou, né, inclusive a governar alguns estados, como foi Rio Grande do Sul, Espírito Santo, etc. Mas a dinâmica das administrações burguesas e fisiológicas, né, elas se estabelecem. ah, Lembrei disso para falar também de como que as associações de moradores se enfraquecem, né? Em 1980, participar da associação de moradores era para quem queria transformar a sociedade, transformar a realidade do seu bairro, né, e também entendendo que, né, o capitalismo leva àquelas mazelas. Depois, né, uma parcela do movimento começa a ser cooptada. Ó, não cola com esse pessoal radical que a melhoria vai chegar no seu bairro, né? Os Elege o vereador vereadores começam a X, controlar. exatamente, né? Vem, né, num primeiro momento, o vereador, né, tradicional não queria nada com a associação de moradores. Depois ele começa a ver que aquilo também poderia ser um instrumento da sua política, né? Que depois vai vir a associação de moradores ou centros sociais, seja lá o que for, né? Então acho que a década de 90, né, com essa nova realidade do mundo do trabalho, né, e a repetição a cada 2 anos, né, Do da, calendário eleitoral. né, do calendário eleitoral por si só, né, e uma reprodução, né, da sua dinâmica, né, vai levando movimentos a desgastes e a um certo enfraquecimento devido a essa mudança na base produtiva, né. Muito bom, Everson. Voltando à luta política, que sempre foi um pouco seu grande foco, né, candente. Também no final dos anos 90 tem um acontecimento que vai coordenar novamente, vai reconfigurar as forças da esquerda militante, marxista, radical, dentro do PT, mas especialmente no Rio de Janeiro, que foi, você pode nos contar melhor, você foi partícipe dessa resistência, quando o PT do Rio de Janeiro é atropelado pelo PT nacional, um pouco no ensaio do que aconteceria depois da formação do PSOL, com os radicais, que são expulsos do PT, digamos, tem um atropelo, um mecanismo antidemocrático que suplanta as próprias bases do PT, que sempre foi tido como um partido dos núcleos, das bases. Como foi esse, digamos, intervenção na base do PT e quais foram as suas consequências? Uhum. Era um momento em que a esquerda do PT, né, os setores, né, que olhavam para a política nacional do PT e dizia, a gente quer um partido mais radical, que afirme mais o socialismo,
que se institucionalize menos, né, que tenha, enfim, a sua militância a ocupar espaços, né, estatais, institucionais é importante, mas manter, né, os espaços e aumentar os espaços nos movimentos é fundamental também. Esses setores chegaram a ser maioria durante um período da década de 90, né, no Rio de Janeiro. Eram diversas correntes. Teve um momento, tinha um campo chamado Refazendo, né, que englobava então diversos militantes independentes e também correntes políticas, a Força Socialista, né, o MCR, que se transformou em Força, a ADS, Democracia Socialista lá no Rio, chegou a participar, a articulação de esquerda chegou a participar, na época Tendência Marxista, e também militantes, né, independentes, como Vladimir Palmeira, né, e mais, né, alguns companheiros e companheiras, e então esse campo chegou a ser maioria no Rio de Janeiro. Chega 98, 98 já era a terceira eleição do Lula, né? Ele perde em 89 para o Collor, perde para o Fernando Henrique em 94 e também na reeleição em 98. Mas 98, o Brizola já sinalizando apoio ao Lula, né, para a candidatura a presidente, né, o Brizola lá no Rio de Janeiro, né, não era mais político com toda a força que tinha antes, quando foi governador, mas ainda assim, né, muito, muito expressivo. E aí o PT tem uma disputa na sua convenção interna, né, para saber se ia ter candidatura própria ou se ia apoiar a candidatura do PDT, que na época era o Garotinho, né? Tem a disputa, a tese de candidatura própria ganha e Vladimir Palmeira é escolhido candidato a governador, né? Uma disputa limpa, democrática, enfim, com muito acirrada, né, com várias coisas, mil histórias, mas que uma disputa legítima e que a gente ganha a disputa. Ganha, inclusive, de forma apertada, porque, enfim, era um embate, né, e é aprovada a candidatura própria do Vladimir Palmeiras. Quando a Nacional resolve, então, né, aprovar uma intervenção, anular a convenção, né, e dizer que não, o PT não terá candidatura, vai apoiar Garotinho. A Nacional argumentava que era para manter a aliança com o Brizola, portanto tem a política nacional que o Rio de Janeiro não está vendo. A minha avaliação, né, pela leitura da época, é que assim, o Brizola inclusive já tinha sinalizado, já tinha declarado que aquela não era uma questão fundamental para ele apoiar Lula ou não, ou seja, ele apoiaria Lula, né, portanto não era verdadeiro, né, essa afirmação de que se a gente mantivesse a candidatura do Vladimir, não teria aliança nacional Lula e Brizola, né? Ainda assim, eles mantêm a intervenção, caçam a candidatura e Vladimir não é candidato. Aquilo é um trauma para o partido. Você imagina, você faz um processo acirrado, com ampla participação da base, né, do partido, que depois não é respeitado, né? Ali, né, embora você não tivesse, em 98, nenhuma saída expressiva, nem individual, nem de correntes políticas do PT, ninguém saiu naquele momento, mas, assim, uma parcela, né, já começou a entender, né, os limites da disputa interna no PT, né? Opa, não, ou seja, não adianta você, em algum canto, conseguir se constituir eventualmente como uma maioria, porque já existe, né, uma, um- uma correlação a nível nacional, né, que não vai permitir que isso, né, vá à frente, né? Então, assim, acho que foi um momento assim, muito crucial, né, na história ali Pegando esse dessa. momento, Everson, acho importante como você definiu, além do Vladimir, o Milton Temer era uma figura de proa, acho que ele era, não só no Rio de Janeiro, como candidato das esquerdas partidárias, ele era deputado. Isso explica também como o PSOL, num primeiro momento, se fortaleceu no Rio de Janeiro, digamos, essa debilidade, esse trauma e essa experiência que foi feita com a direção do PT, ela no Rio de Janeiro teve um lugar expressivo com o Milton, mas depois com os grupos que foram entrando. Você mesmo pode nos contar quando foi candidato pela derradeira vez a presidente do diretório do PT do Rio? Como foi esse começo do PSOL ali? Sim, com certeza acho que tem essa conexão, né? Então, em 98 o Vladimir é cassado, o Milton Temer, em 98, já é o candidato de
da maioria da esquerda do PT no Rio de Janeiro para deputado federal. Ah, os anos 2000, né, eu diria que os dilemas que a esquerda, né, petista sofria, eles só aumentam, né? 2002, eleição do Lula, né, e com tudo que a gente, né, hoje sabe que significou aquela eleição, a Carta ao Povo Brasileiro, a reforma da Previdência, uma série de questões que levaram a um limite, inclusive nacional, e que, então, a Rio de Janeiro sofreu essa prévia lá em 98. Acho que a conexão é essa, né? E aí, né, logo depois, né, não foi só no Rio, a gente, né, passa a perceber que o que setores, né, da esquerda petista, né, não foram todos, mas alguns de nós que viemos para o PSOL, né, que a gente conseguiu avaliar, era que estava ali colocado um limite da possibilidade, né, de fazer esse embate. Que esse embate jamais poderia ter como resultado a predominância, né, de setores à esquerda. Portanto, ou você se adaptava, né, do ponto de vista da estratégia, né, e, enfim, e se comportava ali dentro do PT, ou partia, né, para o que foi o PSOL. Isso, né, se deu não de forma, né, igual e combinada, né, porque assim, né, tem a expulsão dos radicais, né, tem os setores que são expulsos e que são então obrigados a organizarem, né, uma outra alternativa partidária. Tem, no caso, né, o que então, né, MCR, que vira Força Socialista, que se transforma em Ação Popular Socialista ali em 2004, a gente, com o início do governo Lula, começa a fazer um balanço, né, então, desses limites, dessas possibilidades, né, e em 2005, né, 2 anos, né, desse balanço, dessas relações que enfim, não foram tranquilas, foram, né, com muitas idas e vindas, a gente conclui, sim, pela entrada na construção do PSOL, né, que já tinha sido fundado em 2004 e que tem a legalização em 2005, né? Então acho que esse processo ele tem, né, essa conexão, e acho que essa esquerda, o PSOL, ele não é formado, né, apenas por quem, né, saiu do PT, né, outros setores, tem setores, enfim, que inclusive tem toda uma geração, né, que não foi, né, de partido algum, nem do PT, nem de outro partido, né, tem alguns setores que vieram também da experiência do PSTU, né, que tinha, né, convergência, que lá, início da década de 90, 92, 93, né, se funda o PSTU, né, e que um setor também entra no PSOL, né, e acho que o partido, né, o PSOL, né, ele é exatamente o resultado, né, dessas cisões que, em formatos e tempos diferentes, entenderam o esgotamento, né, esse limite do PT enquanto uma alternativa de esquerda socialista, né, viável para o Brasil, né? Pode cumprir outras tarefas, mas não as tarefas que um partido socialista, no nosso entendimento, pode estar criando. E nesse momento, para finalizar então, Everson, que o pessoal completa 21 anos de história e 20 anos de legalização, no Rio de Janeiro sempre teve um papel muito protagonista, com diferentes atores. O que que você nos traduz para as futuras gerações a partir disso, como ponto culminante da nossa entrevista aqui, da sua memória? O que que você vê como desafios para o que vem pela frente? Eu acho que né, a gente estava falando dessa conexão do que foi essa prévia né, do autoritarismo, da intervenção, né, contra uma candidatura da base em 98, que foi a do Vladimir, a conexão que isso tem com alguns anos depois o esgotamento do PT, né, para nós, né, que temos um entendimento da necessidade de um partido de caráter socialista. Acho, inclusive, que o primeiro crescimento mais expressivo do PSOL, do ponto de vista eleitoral, ele é no Rio de Janeiro. Eu diria, não é à toa, é porque também é um local, assim como, né, aquilo que eu falei, que o Brizola, quando volta, né, do exílio, ele não vai para o Rio Grande do Sul, fica no Rio de Janeiro, isso ocupa
um espaço que o PT poderia ter ocupado melhor desde antes. Assim, São Paulo, as forças de esquerda, e não é à toa que o PT ainda tem, né, uma hegemonia muito grande, acho que pelas características mesmo da sua construção histórica. Exatamente, no Rio de Janeiro, Brizola causa um atraso nessa construção do PT, mas que também, rapidamente, o PT no Rio de Janeiro se deteriora, né? Porque ali, em 98, começa a história de apoiar Garotinho, mas que 10 anos depois vira apoio a Sérgio Cabral, vira, enfim, apoios a governadores que passaram todos pela cadeia, né? Então, não é à toa que o PSOL no Rio de Janeiro consegue, primeiro, né, ocupar um espaço eleitoral deixado pelo PT. Né? Uma radicalidade, a defesa de aspectos programáticos que, então, né, passa a não defender, e isso, né, fica, né, eu diria, somente, né, entre aspas, com a bandeira, enquanto partido como um todo, né, com candidaturas e parlamentares do PSOL, né, e a gente consegue, então, ter um crescimento mais rápido, que depois São Paulo também tem, no caso do PSOL, e, né, Rio Grande do Sul, né, e etc. Então, eu acho que esse é um aprendizado, assim, que a gente, hoje, fazendo 20 anos de legalização, 21 da existência, né, acabamos de fazer um processo de reformulação programática. Uma reformulação programática que afirma a necessidade de construção de socialismo, mas que também faz a atualização para o nosso tempo. Né? Assim como teve uma brutal modificação no mundo do trabalho, que começa na década de 90, ela se aprofunda nos anos 2000, né? Continua se aprofundando cada vez mais com novas tecnologias, com a informática, pegar o pessoal em 20, 21 anos, né, a nossa segunda parte da existência até aqui, né, com o advento da ultradireita em escala mundial, né? Então, assim, acho que essa conexão entre a reafirmação, né, da esquerda socialista, de um partido, né, de caráter socialista, com um programa atualizado, né, um programa que vai dialogar com essas novas lutas, né, com a realidade que a gente vive, né, agora no século XXI, no ano de 2025 e nos próximos 20, 30, 40 anos, acho que isso é o fundamental para a gente entender que a gente pode não, deve, né, estar em todas essas lutas, as lutas de território, as lutas da questão de gênero, antirracista, que são opressões estruturais, no caso da história brasileira, e de todas as opressões, entendendo, inclusive, que a questão de classe também é uma questão de opressão, né, e que é uma questão que atravessa, né, a questão de gênero, a questão racial, a questão da LGBTQIAPN+, todas essas questões elas são atravessadas pela questão de classe e, portanto, não há uma prioridade de uma luta sobre a outra, mas a necessidade, né, da interseção dessas lutas e que continue, é legítimo que movimentos específicos, né, travem algumas lutas parcialmente, mas é fundamental, né, que eles também se enxerguem num projeto de uma nova sociedade. E esse projeto é um projeto que ele vai ser construído a partir de uma luta anticapitalista, né, que chegue, que acumule forças, né, que dispute a hegemonia, né, e que consiga a destruição do capitalismo, né, e o erguimento de uma nova sociedade, que é a sociedade socialista. A sociedade socialista, né, que o pessoal defende, ela não vai resolver os demais problemas, mas ela é uma condição, né, para que os demais problemas, né, para que todos os problemas, né, eles sejam solucionados numa nova sociedade a partir de uma perspectiva de maioria da classe trabalhadora, maioria enfim, dos seres humanos, né, em paz e ordenamento com a natureza, enfim, com tudo. Acho que esse programa reformulado do PSOL, acho que é uma resposta muito nítida
né, de como que é possível manter a perspectiva socialista, né, no século XXI, né, o que é o socialismo do século XXI, né, travando as lutas reais vividas pelo nosso povo.